Quem acompanha o mercado de criptomoedas sabe que agora todas as criptomoedas em geral estão numa grande queda, ou seja, cada vez mais desvalorizando. O Bitcoin, que chegou a bater 350 mil ano passado, hoje ele está no valor de 104 mil. O que está acontecendo com o mundo de cripto? Por que está caindo tanto? Então, nesse vídeo, eu vou explicar alguns motivos que estão levando essa área de mineração e também de criptomoedas a cair tanto, e nós vamos entender qual a relação que isso tem com a Bolsa de Nova York ou as empresas de lá. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se desejar se inscreva. Aqui nós falamos muito sobre investimentos, mineração, entre outras curiosidades. E também não deixe de acompanhar o vídeo até o final para entender um pouco mais desse mundo e saber se ele é para você. Quando se começou a falar em criptomoeda, as pessoas criaram uma ideia de que basta investir em criptomoeda que você vai ficar milionário. Então, quando falava, eu compro Bitcoin, na cabeça das pessoas já falava, meu Deus, esse cara vai ganhar 1 milhão, as coisas vão disparar e ele vai ganhar muito dinheiro e tal. Mas quando foi o mercado de criptomoedas foi amadurecendo aos poucos, cada vez mais ele passou a ter correlação com o mercado comum. Ou seja, o que acontece no mundo, na economia, passou a refletir no mercado de criptomoedas. No começo era tudo euforia, mas agora existe uma relação. Vamos pensar o seguinte, antes de entrarmos na parte desta correlação. Se você quer investir o seu dinheiro, em geral as pessoas querem segurança e rentabilidade. Geralmente, quando você se arrisca muito no empreendimento, no investimento, você espera um retorno maior daquele investimento. Mas se você puder optar por um investimento que seja ao mesmo tempo seguro e que tenha uma rentabilidade legal, especialmente em momentos de crises, guerras, como estão passando, é óbvio que você vai preferir algo que seja seguro, que tenha uma rentabilidade boa, do que arriscar em um mercado novo e incerto. E isso, em parte, explica o cenário que nós estamos passando agora com a queda das criptomoedas. Vamos dar uma olhada em alguns índices para a gente poder entender melhor. Bom, pessoal, então se nós olharmos a notícia aqui, nós podemos ver que essa notícia já é um pouco mais antiga, que a taxa de juros americana já está em 4%. Então, a taxa básica de juros americana hoje em dia é 4%. Parece muito pouco se a gente comparar com a do Brasil, né? Se a gente pegar a taxa Selic aqui no Brasil, a gente vai ver que ela é 13,5%. Mas nos Estados Unidos, essa taxa estar em 4% é um momento histórico. Se a gente pegar isso aqui, essa matéria aqui, mostrando as taxas de juros dos Estados Unidos ao longo dos anos, nós pode ver, por exemplo, que antigamente era 1,75%, 1%, chegou a ser 0,5%, e assim por diante. Então, historicamente, os Estados Unidos sempre teve uma taxa de juros muito baixa, que girava entre 1 a 2%. Já o Brasil, né, a gente está acostumado com uma taxa de juros mais alta. E o que isso tem a ver com criptomoeda? Então, pense o seguinte, vamos pensar que antigamente você fosse investir no Tesouro Americano, que é, entre aspas, o título mais seguro que existe. Por quê? Porque o próprio governo americano garante o pagamento da taxa de juros ali contratada. Quando a taxa básica de juros americana está bem baixo, a sua rentabilidade real é muito pouca. Então você espera ali um retorno, vamos dizer, entre aspas, real de 1 a 2% ao ano. Então o que você pensa? Bom, isso é muito pouco para mim. Então eu vou aceitar correr mais risco para que eu possa ter uma rentabilidade maior. Então o que você passa? Você passa a investir em ações de tecnologia, que tendem a ter um retorno maior no longo prazo. Você passa a investir em ações mais cíclicas, que podem ter um retorno muito grande, ou petróleo, entre outras coisas. E muita gente acaba indo para o ramo de criptomoedas. Por quê? Como as criptos é algo de alto risco, a rentabilidade delas tende a ser bem maior do que a rentabilidade de títulos comuns. Então, quando o juros está muito baixo, as pessoas aceitam correr mais risco para que possam ter um retorno melhor. Agora, pense o seguinte, vamos dizer que se antigamente o retorno era 1 ou 2% ao ano, de repente passou a ser 4% ou mais ao ano. Você pensa, poxa, 4% é uma rentabilidade bem interessante para o mercado americano. Então você pensa, para que eu vou correr risco de colocar em ativos de tecnologia, cíclicos ou criptomoeda, se eu posso colocar no título americano que é seguro e ter uma rentabilidade relativamente boa? Então é óbvio que as pessoas procurando segurança, e especialmente em momentos de pandemia, crise econômica, falando-se em recessão, então elas pensam, é melhor deixar meu dinheirinho guardadinho ali que o governo, é certeza de eu ter aquele retorno sem correr risco, eu me protejo e ainda tenho um retorno bom. Então, quem que vai colocar dinheiro em criptomoedas ou ativos de alto risco? Então, isso acaba gerando uma pressão de baixa, as pessoas tirando o dinheiro de criptomoedas e colocando em tesouros ou em títulos públicos mais garantidos, que é o caso do título americano. Se a gente pegar, por exemplo,
o índice Nasdaq, que é um índice composto por diversas ações, mas grande parte desse composto de ações são de empresas de tecnologias, Facebook, Apple, Google, Tesla e várias outras empresas de tecnologia. Se a gente pegar, por exemplo, o último ano, a gente vai perceber que o próprio índice Nasdaq está caindo bastante. Então ele saiu de 15.900 pontos e hoje em dia está em 11.000 pontos. Então ele teve uma grande queda de desvalorização. Por quê? Pelo motivo já citado. Ele caiu 23% nesse último ano. As pessoas estão tirando desse índice, que ele é um índice em geral voltado para empresas de tecnologia, e indo para o título do Tesouro Americano, como dissemos, que são uma renda fixa mais garantida. Observem bem o gráfico. Vê se ele não é muito parecido com o que aconteceu com o Bitcoin no último ano. Esse aqui é o da Nasdaq e esse aqui é o do Bitcoin. Nós sabemos que o Bitcoin ele é a principal criptomoeda. Então, em geral, ele representa mais ou menos o mercado como um todo. Então, se nós observarmos, nesse último ano, ele caiu ainda mais do que a Nasdaq. Por quê? Porque, evidentemente, o Bitcoin ele ainda é mais arriscado do que as empresas americanas. Afinal de contas, as empresas são prédios, estruturas, continuam trabalhando e produzindo. Então, o mercado entende o Bitcoin como um ativo de mais risco do que esse conglomerado de empresas americanas. Então, é óbvio que a queda dele vai ser mais acentuada. Mas se nós observarmos, existe uma correlação. É parecido o que acontece com as criptomoedas com esse índice Nasdaq. Então, esse movimento das pessoas saindo de ativos de risco e indo para ativos de mais segurança. Então, o que isso nos mostra? Então, isso nos mostra que enquanto os juros americanos estiverem alto, estiverem falando de crise, recessão, provavelmente as pessoas vão continuar saindo de criptomoedas e procurando ativos mais sólidos, como já comentamos. Então, agora estamos no mercado realmente muito baixo de criptomoedas. E até quando que ele vai ficar? Nós não temos como precisar, porque nem tudo é preto no branco, como se fosse algo exatos. Investimento não é uma matéria exata, porque envolve sentimento das pessoas, temor, medo, entre outras coisas. Mas o fato é que enquanto os juros americanos estiver alto, tentando controlar a inflação, muito provavelmente a gente vai ver o Bitcoin andando de lado junto com as outras criptomoedas. Então, isso pode durar alguns meses, isso pode durar anos, e estão dizendo que de fato o juros americano ainda tende a subir pelo menos por mais um pouco. Então nós podemos esperar que o mercado de cripto vai continuar apanhando. E como isso afeta a mineração de criptomoedas, se você é um minerador? Bem, como a gente sabe que aconteceu o demerge do Ethereum e a dificuldade de mineração aumentou muito, então praticamente o mercado de mineração está numa baixa terrível e não está sendo lucrativo. E enquanto as moedas estiverem baixo, esse cenário vai ser ainda pior. Então agora o momento é paciência. Muito provavelmente você entendeu mais ou menos como funciona esse mercado e entendeu que enquanto a situação do mundo estiver preocupado ou preocupante com a situação global, as criptomoedas não tendem a aumentar. Lembrando que isso não é um incentivo a investimento, não é para você fazer exatamente assim, agora está em baixa, eu vou comprar porque depois o mercado, o Fed vai baixar os juros e vai subir. Não, não é. Isso são alguns indicativos para você entender essa correlação e poder ficar mais sensível a perceber o mercado, os ciclos, para tentar se posicionar melhor, se assim for o seu desejo. Mas lembre-se, você tem que continuar estudando. Vídeo no YouTube não é o suficiente para tornar você um investidor. Vale a pena ir atrás de mais informações. Mas espero que tenha clareado um pouco para você. Se inscreva aí no canal, continue acompanhando. Nós vamos falar de mineração também, criptomoedas, investimentos aqui no Brasil. Muito obrigado por ter assistido, um forte abraço e até a próxima.